Entre as páginas antigas da Bíblia, existe um nome que surge de forma tão misteriosa que, por séculos, estudiosos tentam compreender quem ele realmente foi. Um personagem que aparece de repente, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e do mesmo modo que surge, desaparece. Seu nome, Melquisedeque. Pouco se fala sobre ele, mas as poucas palavras escritas bastam para revelar um dos maiores enigmas das Escrituras. Ele não foi um profeta conhecido, nem um rei poderoso como Davi, nem um patriarca como Abraão. Mesmo assim, sua presença é marcante, quase como um sinal divino escondido em meio à história humana. Quem era esse homem que ousou abençoar o próprio Abraão? E por que a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo? Gênesis 14:18. Muito antes da existência de qualquer templo, lei ou levita, Melquisedeque surge como um raio de mistério no meio da narrativa, representando algo muito maior do que parece. Um rei que não apenas reinava sobre uma cidade, mas sobre um significado espiritual profundo, justiça e paz. Seu nome, aliás, significa exatamente isso, Rei da Justiça, e Salém, sua cidade, é paz. Juntos, esses dois nomes formam a essência do que Deus é, justiça e paz unidas num só reino. Mas o que esse encontro realmente significa? Por que Deus colocaria esse personagem enigmático na história de Abraão? Essas perguntas guardam segredos que atravessam milênios e revelam a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. E é isso que você vai descobrir agora. E fique até o final deste vídeo, porque a história de Melquisedeque vai te mostrar um dos maiores segredos escondidos na Bíblia, o retrato vivo de Cristo antes mesmo de nascer em Belém. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O encontro com Abraão, o momento que mudou tudo. A história continua após uma grande batalha. Abraão, ainda chamado Abrão, havia acabado de resgatar seu sobrinho Ló, que fora levado como prisioneiro quando os reis da região se enfrentaram em uma guerra feroz. Com apenas 318 homens, Abraão venceu exércitos poderosos. Foi uma vitória impossível, a não ser pelo fato de que Deus estava com ele. O campo de batalha agora estava em silêncio. Abraão estava cansado, sujo, com o coração pulsando após a guerra. Ele sabia que aquela vitória não vinha de sua força, mas da mão do Deus Altíssimo. E é nesse momento, no meio do nada, que surge Melquisedeque. Sem anunciar sua chegada, sem exército, sem pompa, apenas um rei vestido com simplicidade, mas com uma presença que carregava autoridade e paz ao mesmo tempo. A Bíblia diz: então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Gênesis 14, 18, 20. Essas palavras simples ecoaram como profecia. Melquisedeque não só reconheceu a vitória de Abraão, mas revelou quem realmente estava por trás dela: o próprio Deus. E Abraão, em um gesto de reverência, reconheceu que estava diante de um sacerdote do Altíssimo e entregou-lhe o dízimo de tudo que possuía. Esse encontro foi mais do que um simples ato de honra. Foi o encontro entre fé e eternidade. Abraão representava o início de um povo escolhido. Melquisedeque, por outro lado, representava o sacerdócio celestial, algo muito mais antigo e elevado que qualquer sistema humano. E observe um detalhe poderoso: Melquisedeque trouxe pão e vinho. Séculos antes da vinda de Cristo, esses mesmos elementos seriam usados na ceia, simbolizando o corpo e o sangue do Salvador. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo aponta para um plano perfeito, construído desde o princípio. Abraão recebeu a bênção e partiu, mas nunca mais seria o mesmo. Naquele encontro, ele não se deparou apenas com um rei, mas com um reflexo do próprio Deus em forma humana. E o mundo jamais entenderia completamente quem foi aquele homem. Pelo menos, não até a vinda de Jesus. A partir desse ponto, Melquisedeque desaparece das páginas de Gênesis tão misteriosamente quanto surgiu.
mas sua presença continuaria ecoando ao longo dos séculos, como uma sombra do que ainda estava por vir. O significado espiritual, um sacerdote diferente de todos. Até aqui, o encontro entre Abraão e Melquisedeque parece apenas um belo episódio de bênção e gratidão. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que existe algo muito mais profundo por trás dessa história. Naquele tempo, não existia ainda o sacerdócio de Arão, nem o sistema de sacrifícios de Moisés. Nada disso havia sido instituído. E ainda assim, Melquisedeque aparece como sacerdote do Deus Altíssimo, atuando em nome do próprio Criador. Isso é extraordinário. Ele não fazia parte de nenhuma linhagem, de nenhuma tradição humana. Seu sacerdócio vinha diretamente de Deus. O nome Melquisedeque, em hebraico Malquitzedek, significa Rei da Justiça. E ele era rei de Salém, que quer dizer paz. Quando unimos os dois significados, temos algo poderoso. Esses dois atributos, justiça e paz, são a essência do caráter de Deus. E é por isso que Melquisedeque representa algo além de um simples rei terreno. Ele simboliza a presença do próprio Deus reinando com justiça e trazendo paz verdadeira. Como está escrito em Isaías 32:17, a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça, repouso e segurança para sempre. Percebe como tudo se conecta? A Bíblia descreve Melquisedeque não apenas como uma pessoa, mas como um retrato profético de Cristo. Um rei e sacerdote ao mesmo tempo, algo que humanamente era impossível. No Antigo Testamento, ninguém podia exercer os dois ofícios, ou se era rei, ou se era sacerdote. Mas Melquisedeque rompe essa barreira, antecipando o papel perfeito que Cristo assumiria séculos depois. No livro de Hebreus 7:1-2, o autor explica: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, o seu nome significa Rei de Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz. Cada detalhe reforça que o que aconteceu ali foi mais do que um simples encontro histórico. Foi uma revelação divina disfarçada de simplicidade. Melquisedeque veio para mostrar que Deus sempre teve um sacerdócio maior, anterior à lei, anterior a Moisés. Um sacerdócio eterno e espiritual, enquanto os sacerdotes terrenos intercediam com sangue de animais. Melquisedeque abençoava Abraão com pão e vinho, os mesmos símbolos do sacrifício perfeito que Cristo faria mais tarde. É como se Deus, por um breve instante, tivesse aberto uma janela no tempo, revelando um vislumbre de Jesus muito antes de Belém. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se ele não tinha linhagem, se não havia genealogia, se seu sacerdócio era direto de Deus, quem era, afinal, Melquisedeque? Um rei humano ou algo muito mais celestial? O mistério da sua origem, um ser humano ou algo divino? A Bíblia é um livro que revela, mas também esconde. Ela mostra luz suficiente para quem busca com fé e mistério suficiente para quem gosta de investigar os segredos de Deus. E Melquisedeque é, sem dúvida, um dos maiores mistérios de todos. Depois do encontro com Abraão, ele simplesmente desaparece do relato bíblico. Nenhuma menção de onde veio, nenhum registro de para onde foi. Nada sobre pai, mãe, filhos ou descendência. É como se tivesse vindo de outro tempo, de outro reino. O livro de Hebreus 7:3 descreve assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Essas palavras soam quase inacreditáveis. Um sacerdote sem origem humana, sem começo e sem fim? Quem poderia se encaixar em algo assim senão o próprio Cristo? E é aqui que surgem as duas principais interpretações sobre Melquisedeque. A primeira diz que ele foi, sim, um rei humano, um servo justo de Deus que vivia em Salém, usado como símbolo profético de Cristo. Um homem comum, mas escolhido para representar uma verdade celestial. Essa visão o coloca como um tipo, uma sombra espiritual do Messias que viria. Mas há também uma segunda interpretação, mais misteriosa e profundamente simbólica.
Muitos estudiosos acreditam que Melquisedeque não era apenas um homem, mas uma manifestação divina, uma teofania, ou seja, uma aparição de Cristo antes da encarnação. Isso explicaria porque ele aparece sem genealogia e é chamado de sem princípio, de dias nem fim de vida. Pense nisso. Antes de nascer em Belém, Cristo já existia. Ele é chamado de o Verbo Eterno. Em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E talvez, por um breve momento na história, esse Verbo tenha se revelado a Abraão como Melquisedeque, o rei da justiça e da paz. Essa teoria não é apenas poética, ela se encaixa perfeitamente no caráter de Deus. Porque toda a Bíblia é uma grande linha que aponta para Cristo. E Melquisedeque seria como uma chama que ilumina o caminho antes do amanhecer do Messias. Mas independente de qual visão se adote, se ele foi um homem ou uma manifestação divina, o importante é entender o que ele representava. Um sacerdote eterno, vindo diretamente de Deus, que trazia uma mensagem muito clara. A verdadeira comunhão com o Altíssimo não depende de templos ou linhagens, mas de fé e relacionamento direto com o Criador. E essa revelação abriria caminho para o próximo grande mistério da Bíblia: o surgimento de um sacerdócio eterno, não baseado em sangue humano, mas no sacrifício perfeito de Cristo. Um sacerdócio eterno. O encontro entre Abraão e Melquisedeque não foi apenas uma cena isolada da história. Foi, na verdade, uma revelação profética. Algo muito maior estava sendo anunciado ali, de forma sutil e misteriosa. O surgimento de um sacerdócio eterno, diferente de tudo o que Israel viria a conhecer nos séculos seguintes. Veja, no Antigo Testamento, os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Eram homens comuns, sujeitos à morte, e precisavam oferecer sacrifícios tanto pelos outros quanto por si mesmos. Mas Melquisedeque não era levita. Ele viveu muito antes de Levi sequer nascer. E ainda assim, foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é profundo. É como se Deus estivesse dizendo: meu plano vai além das tribos, além das linhagens humanas. O verdadeiro sacerdócio vem diretamente de mim. Melquisedeque era um símbolo vivo de algo eterno, o sacerdócio perfeito de Cristo. Jesus, séculos depois, seria chamado de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10. Isso quer dizer que, assim como Melquisedeque, Jesus não veio por herança terrena ou por rituais religiosos, mas por escolha divina. Enquanto os sacerdotes da antiga aliança ofereciam animais para cobrir pecados, Jesus se ofereceu a si mesmo para apagá-los de uma vez por todas. Esse detalhe muda tudo. Porque o que começou lá, numa planície de Canaã com um pão, um vinho e uma bênção, encontrou seu cumprimento na cruz do Calvário. É como se o tempo tivesse se curvado diante de Deus. O passado e o futuro se encontraram ali, no gesto silencioso de um rei sacerdote misterioso que refletia o próprio caráter do Filho de Deus. Melquisedeque foi, portanto, um prenúncio da graça, um lembrete de que Deus já estava escrevendo desde os primórdios uma história de salvação que atravessaria gerações. E quando pensamos nisso, não dá para não se impressionar. Abraão deu o dízimo a ele, reconhecendo sua autoridade espiritual. Mas o que ele talvez não soubesse é que, naquele ato, estava reconhecendo o próprio plano de redenção de Deus. O livro de Hebreus diz algo fascinante sobre isso. E, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe os dízimos. Hebreus 7:9. Em outras palavras, até os futuros sacerdotes levitas, que viriam centenas de anos depois, já estavam simbolicamente reconhecendo a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. E é aqui que tudo ganha um novo sentido. O reinado de Melquisedeque representava paz e justiça, os mesmos pilares do reino de Cristo. O seu sacerdócio apontava para um perdão completo, não temporário.
E sua figura misteriosa nos lembra que Deus, muitas vezes, age de forma silenciosa, discreta, mas profundamente transformadora. Então, se você parar para pensar, Melquisedeque pode ter aparecido por poucos versículos, mas a sua sombra atravessa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ele é a prova de que Deus já tinha tudo planejado desde o princípio. Um rei eterno, um sacerdote perfeito e uma paz que não acaba jamais. O mistério que aponta para Cristo. Há histórias na Bíblia que brilham intensamente, mesmo sendo breves. E a de Melquisedeque é uma delas. Ele aparece por apenas alguns versículos, mas carrega um dos mistérios mais profundos de toda a Escritura, um mistério que aponta diretamente para Jesus Cristo, o Messias. Quando olhamos para Melquisedeque, estamos diante de um personagem que une duas funções raras, rei e sacerdote. No Antigo Testamento, essas funções nunca se misturavam. O rei governava, o sacerdote servia no templo. Um não podia exercer o papel do outro. Mas Melquisedeque rompe essa barreira. Ele reina sobre Salém e, ao mesmo tempo, ministra diante de Deus. É por isso que sua figura transcende o tempo. Ele é como uma janela aberta para o futuro, onde Deus mostraria o verdadeiro rei e o verdadeiro sacerdote, Jesus. E o Salmo 110 confirma essa ligação com clareza profética. Davi, inspirado pelo Espírito, escreve: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem de Melquisedeque, Salmos 110, 4. Séculos antes do nascimento de Cristo, Deus já anunciava um sacerdócio eterno, diferente, puro e perfeito. E quando Jesus veio, ele cumpriu cada detalhe dessa profecia. Assim como Melquisedeque, Jesus não veio de uma linhagem sacerdotal humana, ele veio diretamente do coração do Pai. Assim como Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, não apenas símbolos, mas a nova aliança em seu corpo e sangue. E assim como Melquisedeque, ele trouxe bênção, não sobre um homem, mas sobre toda a humanidade. Imagine o que isso significa. O mistério de Melquisedeque é, na verdade, um reflexo de Cristo em sombras antigas. Quando Abraão se curvou diante dele, era como se o mundo estivesse se curvando diante de Jesus, o Rei da Paz, o sacerdote do Deus Altíssimo. E o mais incrível é que esse mesmo Cristo continua exercendo seu sacerdócio até hoje. Ele intercede por nós diante de Deus, oferecendo não mais o sangue de animais, mas o sacrifício perfeito de si mesmo. A Bíblia diz: temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Hebreus 8:1. Jesus reina. Jesus intercede. Jesus é o rei e sacerdote eterno, da mesma ordem que Melquisedeque representou. Percebe como tudo se conecta? Aquele pequeno encontro lá em Gênesis 14 não foi apenas uma bênção após uma guerra. Foi um vislumbre do plano de redenção que atravessaria milênios. Deus estava revelando, através de um homem misterioso, a glória de seu Filho, o único que traria verdadeira paz e justiça à terra. E talvez seja por isso que Melquisedeque não tem genealogia, nem início nem fim registrados, porque sua história não é sobre ele, é sobre aquele que é eterno, que não tem princípio nem fim e cujo reinado nunca passará. Melquisedeque, portanto, é como um espelho antigo, refletindo a imagem do Cristo que viria. E quando olhamos para essa conexão, entendemos que nada na Bíblia é por acaso. Cada nome, cada gesto, cada símbolo aponta para Jesus. O pão e o vinho que Melquisedeque ofereceu a Abraão se tornariam, mais tarde, o pão e o vinho que Jesus ofereceria ao mundo inteiro. O rei de Salém, rei da paz, seria o retrato do príncipe da paz, que traria reconciliação entre Deus e os homens. E o sacerdócio que ele exerceu seria o prelúdio do sacerdócio eterno de Cristo, que ainda hoje age em favor de todo aquele que crê. Melquisedeque não era apenas um personagem enigmático, era uma mensagem viva, um símbolo silencioso da salvação que viria. E esse mistério ainda ecoa em nossos dias, convidando cada um de nós a reconhecer quem é o verdadeiro rei e sacerdote do nosso coração, porque no fim, toda essa história
Toda essa simbologia, toda essa profecia converge para um só nome: Jesus. Ele é o centro, o sentido e o cumprimento de tudo. O legado espiritual de Melquisedeque. Quando pensamos em Melquisedeque, é fácil lembrar dele apenas como um personagem misterioso que abençoou Abraão. Mas o legado que ele deixou vai muito além disso. Ele representa um tipo de fé, de reverência e de conexão direta com Deus, algo que ultrapassa religiões, templos e tradições. O que Melquisedeque deixou para a humanidade não foi um império, nem uma cidade, nem uma descendência. O que ele deixou foi um exemplo espiritual eterno, o de alguém que reina em paz e serve com justiça, guiado não por regras humanas, mas pela presença viva do Deus Altíssimo. E esse é o ponto mais fascinante de sua história. Em um tempo em que o mundo estava mergulhado em idolatria, guerra e poder, Melquisedeque era uma luz solitária de verdade espiritual. Enquanto reis se gabavam de conquistas e riquezas, ele não buscava domínio, mas propósito. Enquanto sacerdotes pagãos ofereciam sacrifícios a deuses falsos, ele oferecia pão, vinho e bênção em nome do verdadeiro Deus. Esse gesto tão simples fala profundamente até hoje, porque Melquisedeque nos mostra que a verdadeira adoração não está nas grandes cerimônias, mas em um coração alinhado com o céu. Ele não precisou de templos de ouro ou multidões para ser reconhecido por Deus. Bastou-lhe a comunhão, bastou-lhe a verdade, bastou-lhe a fé. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo sem aparecer muito nas Escrituras, Deus garantiu que o nome de Melquisedeque jamais fosse esquecido. Ele foi mencionado nos Salmos, nos Evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, sempre como símbolo de algo puro, eterno e divino. Isso nos ensina algo poderoso. Não é a quantidade de tempo que passamos em cena que define o impacto da nossa vida. É o quanto deixamos Deus agir através de nós. Melquisedeque foi uma espécie de ponte entre Abraão e Cristo. Ele representa a ligação entre a promessa e o cumprimento, entre a fé e a salvação. O seu sacerdócio apontava para o sacrifício perfeito de Jesus, mas também para a vida daqueles que o seguem. Porque, de certa forma, todo aquele que pertence a Cristo é chamado para reinar em paz e servir em justiça. Exatamente como Melquisedeque. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe o paralelo? Deus nos convida a viver segundo a mesma ordem espiritual, a do sacerdócio real. Não um sacerdócio religioso distante, mas um relacionamento direto com Ele, onde somos portadores de sua paz, justiça e graça. E esse é o verdadeiro legado de Melquisedeque. Ele nos lembra que a fé genuína não depende de títulos, posições ou tradições, mas de um coração entregue a Deus. Ele mostra que é possível viver num mundo confuso e ainda assim representar o caráter divino, sendo sal, luz e bênção para os outros. Talvez por isso Melquisedeque tenha aparecido e desaparecido sem deixar rastros. Porque o que importava não era o homem, mas a mensagem. Uma mensagem que continua ecoando até hoje, convidando cada pessoa a se tornar um reflexo do próprio Cristo. Alguém que reina com amor, serve com justiça e vive com propósito. Então, quando ouvimos o nome Melquisedeque, não estamos falando apenas de um personagem antigo, estamos falando de um padrão espiritual eterno, de uma forma de vida que Deus espera de cada um de nós. Um convite silencioso para viver como ele viveu, com fé, integridade e uma conexão sincera com o Criador. E é aqui que a história de Melquisedeque encontra seu clímax espiritual. Porque o seu legado não termina em Abraão, nem nos antigos textos hebraicos. Ele continua vivo em Cristo e em todos que decidem seguir o mesmo caminho da justiça e da paz. A mensagem eterna de Melquisedeque. Há histórias na Bíblia que falam ao intelecto e há outras que falam direto ao coração. A de Melquisedeque é das que falam ao coração, porque no fundo ela não é apenas sobre um rei antigo ou sobre um sacerdote misterioso,
Ela é sobre Deus se revelando em silêncio, em gestos simples, mas cheios de significado. Pense nisso. Melquisedeque aparece de repente, abençoa Abraão e desaparece sem explicação. Mas aquele breve momento mudou tudo. Foi um vislumbre da eternidade, um lampejo do plano divino. E até hoje, milhares de anos depois, ainda estamos tentando compreender toda a profundidade do que aconteceu ali. A mensagem eterna de Melquisedeque é esta: Deus se revela de forma inesperada. Ele não depende de templos, genealogias, nem tradições humanas para agir. Ele escolhe pessoas, momentos e lugares simples para manifestar a sua presença e apontar para algo muito maior. E talvez esse seja o maior ensinamento da história. O que define a grandeza diante de Deus não é o tempo em cena, mas o propósito cumprido. Melquisedeque surgiu por poucos instantes, mas sua vida se tornou símbolo de um sacerdócio eterno. Do mesmo modo, Jesus, em apenas 3 anos de ministério, mudou o curso da humanidade. Ambos viveram para cumprir uma missão e desapareceram no tempo, deixando atrás de si um legado eterno. Quando Melquisedeque trouxe pão e vinho a Abraão, ele não estava apenas oferecendo alimento e bênção. Ele estava, sem saber, anunciando a comunhão que Cristo traria séculos depois. O pão que representa o corpo, o vinho que simboliza o sangue, a bênção que flui da cruz e alcança todos os que creem. E é isso que faz essa história tão poderosa. Ela mostra que Deus estava revelando Jesus desde o começo. Antes da lei, antes dos profetas, antes de Moisés, antes de tudo, o plano da salvação já estava desenhado no coração de Deus. Melquisedeque é uma lembrança de que a fé verdadeira é atemporal. Ela atravessa eras, povos e culturas. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que Deus também pode agir silenciosamente na sua vida. Assim como agiu naquele dia com Abraão. Talvez Ele esteja te abençoando agora, sem barulho, sem sinais espetaculares, apenas com sua presença. Seu pão, seu vinho, sua paz. A mensagem eterna de Melquisedeque é que Deus ainda se manifesta onde há fé, ainda abençoa aqueles que confiam, ainda prepara corações para o encontro com o Rei da Paz. E se há algo que essa história nos ensina, é que a fé simples e verdadeira é o canal pelo qual o Eterno toca o presente. Foi assim com Abraão, foi assim com Melquisedeque, e é assim com todo aquele que decide crer, mesmo quando não entende tudo. Então, quando você lembrar desse nome misterioso, Melquisedeque, lembre também do seu significado. Rei da justiça, Rei da paz. Lembre-se de que o mesmo Deus que se revelou através dele continua se revelando hoje, de forma silenciosa, mas poderosa, nas pequenas coisas da sua vida. E se essa história te tocou de alguma forma, permaneça até o fim, porque ela não termina aqui. Ela continua em você. Toda vez que você decide confiar em Deus, viver em paz e agir com justiça. Porque no fim, o mistério de Melquisedeque é o mesmo mistério da fé. Deus sempre esteve aqui e sempre estará. Mesmo quando não entendemos, Ele age. Mesmo quando não vemos, Ele reina. E mesmo quando parece distante, Ele continua sendo o Rei da Paz, que abençoa os que creem.